Tema de hoje: proibido pescar. Miqueias, capítulo 7, versículo 19. Voltarás a ter compaixão de nós, pisarás nossas maldades sob os teus pés e lançarás nossos pecados nas profundezas do mar. Ao longo do meu pastoreio, vi muitas mulheres vivendo de migalhas, achando-se indignas, quando poderiam desfrutar do banquete do Pai. Sempre que tentei reconduzi-las à mesa, presenciei lágrimas e ouvi: eu não mereço, não posso ser chamada de filha. Esse foi o mesmo sentimento do filho pródigo. Ao retornar para casa, disse: Pai, pequei contra o céu e contra o Senhor, e não sou mais digno de ser chamado seu filho. Por favor, trate-me como seu empregado. Lucas capítulo 15, versículos 18 e 19. Mas o pai, sem hesitar, deu ordens para que lhes dessem vestes novas, um anel no dedo e sandálias nos pés, restaurando seu lugar à mesa. A verdade é que nunca seremos dignas do amor de Deus por mérito próprio. Não estamos à mesa por merecimento, mas pela graça, misericórdia e amor do Senhor. Nosso passado foi lançado no mar do esquecimento. Se você ainda segura a vara de pesca e tem o costume de resgatar erros do passado, ouça o que Deus lhe diz. Aqui é proibido pescar. Seus pecados já foram perdoados. No entanto, além de deixar a culpa, é preciso abandonar o erro e se arrepender. Em muitas situações, não é a culpa que nos prende, mas o desejo de voltar ao que Deus já nos mandou deixar. Quantas vezes trocamos o banquete do Pai pela mesa do inimigo? Hoje o Senhor quebra as varas de pesca e lhe diz: não pesque nesse mar. Ele deseja remover a culpa e o medo. Convida você ao arrependimento e lhe chama a assumir o seu lugar de filha. Não por mérito, mas por amor. Portanto, abandone o passado, arrependa-se e se agarre à graça de Deus. Aleluia. Marcos capítulo 2. Dias depois, Jesus entrou de novo em Cafarnaum e logo se ouviu dizer que ele estava em casa. Muitos se reuniram ali a ponto de não haver lugar nem mesmo junto à porta. E Jesus anunciava-lhes a palavra. Trouxeram-lhe então um paralítico carregado por 4 homens, e não podendo aproximar-se de Jesus por causa da multidão, removeram o telhado no ponto correspondente ao lugar onde Jesus se encontrava e pela abertura desceram o leito em que o paralítico estava deitado. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Filho, os seus pecados estão perdoados. Alguns escribas estavam sentados ali e pensavam em seu coração: como ele se atreve a falar assim? Isso é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados a não ser um que é Deus? E Jesus, percebendo imediatamente em seu espírito que eles assim pensavam, disse-lhes: Por que vocês estão pensando essas coisas em seu coração? O que é mais fácil, dizer ao paralítico: os seus pecados estão perdoados, ou dizer: levante-se, tome o seu leito e ande? Mas isto é para que vocês saibam que o Filho do Homem tem autoridade sobre a terra para perdoar pecados. E disse ao paralítico: eu digo a você, levante-se, pegue o seu leito e vá para casa. Ele se levantou e no mesmo instante, pegando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de todos se admirarem e darem glória a Deus, dizendo: jamais vimos coisa assim. De novo Jesus foi para junto do mar e toda a multidão vinha ao encontro dele e ele os ensinava. Quando ia passando, viu Levi, filho de Alfeu, sentado na coletoria, e lhe disse: siga-me. Ele se levantou e o seguiu. Achando-se Jesus à mesa, na casa de Levi, estavam junto com ele e com os seus discípulos muitos publicanos e pecadores, porque estes eram muitos e também o seguiam. Os escribas dos fariseus, vendo Jesus comer em companhia dos pecadores e publicanos, perguntavam aos discípulos dele: por que ele come e bebe com os publicanos e pecadores? Tendo ouvido isto, Jesus lhes respondeu: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Eu não vim chamar justos, e sim pecadores. Ora, os discípulos de João e os fariseus estavam jejuando. Algumas pessoas foram perguntar a Jesus: por que os discípulos de João e os discípulos dos fariseus jejuam, mas os seus discípulos não jejuam? Jesus respondeu: como podem os convidados para o casamento jejuar enquanto o noivo está com eles? Durante o tempo em que o noivo estiver presente, não podem jejuar. No entanto, virão dias em que o noivo lhes será tirado, e então naquele dia eles vão jejuar. Ninguém costura um remendo de pano novo em roupa velha, porque o remendo novo tira um pedaço da roupa velha, e o buraco fica ainda maior.
E ninguém põe vinho novo em odres velhos, porque se fizer isso, o vinho romperá os odres e se perdem tanto o vinho como o odres. Mas põe-se vinho novo em odres novos. Aconteceu que, num sábado, Jesus atravessava as searas e os seus discípulos, ao passar, começaram a colher espigas. Então os fariseus disseram a Jesus: Olhe, por que eles estão fazendo o que não é lícito aos sábados? Ele respondeu: Vocês nunca leram o que Davi fez quando se viu em necessidade e teve fome, e ele e seus companheiros? Como entrou na casa de Deus, no templo do sumo sacerdote Abiatar, e comeu os pães da proposição, os quais só aos sacerdotes era lícito comer, e ainda deu esses pães aos seus companheiros? E Jesus acrescentou: O sábado foi estabelecido por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Assim, o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Aleluia! Deus abençoe e até amanhã.